Olá pessoal, eu sou o Mestre Márcio, professor universitário, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as adaptações necessárias para desenvolver atividades esportivas para pessoas com síndrome de Down. Sabemos que a síndrome de Down foi descoberta pelo geneticista inglês John Long Down, que compreendeu que havia um desenvolvimento diferenciado na cadeia 21 cromossômica. Sabemos que os indivíduos têm 23 cromossomos em cada segmento, masculino e feminino, e nos indivíduos com síndrome de Down nós temos na cadeia número 21, um terceiro cromossomo, denominando ela como trissomia do 21. Nessa trissomia do 21 nós vamos ganhar algumas características um pouco diferenciadas dos demais indivíduos. Eu costumo dividir em dois tipos de deficiência, em dois tipos de características, são as características físicas e as características fisiológicas. Nas características físicas é visível compreender algumas particularidades visíveis a qualquer pessoa. Por exemplo, os olhos mais repuxados, a cabeça achatada, as extremidades menores, os artérios, no pé mais espaçados, o pé mais plano, às vezes a língua mais prominente. São características, às vezes também a linha siamesa, que não muda muito a minha aula. O meu processo de ensino-aprendizagem continua o mesmo. O que eu preciso ficar atento como educador são as características fisiológicas. Por exemplo, primeiro, todo indivíduo com síndrome de Down tem hipotonia. Na hipotonia, a gente tem fragilidade muscular, pouco tônus muscular. Então, é fundamental para evitar a obesidade e os males que a obesidade pode acarretar a prática do exercício físico. Então, primeira coisa, a hipotonia. No segundo dado, é fundamental relembrar que as pessoas com síndrome de Down têm uma tendência a doenças coronarianas, tendência cardíaca. É fundamental, além dos atestados médicos convencionais, um acompanhamento do cardiologista. Então é fundamental conversar, claro, com a família, embasado em uma teoria, em um embasamento mesmo voltado para síndrome de Down, explicar que é fundamental esse exame. Além dessa tendência cardíaca, há também uma frouxidão ligamentar em suas articulações. Todos os seus tendões serão mais elásticos, facilidade de realizar atividades com flexibilidade, porém, tomar cuidado com os métodos de alongamento que são aplicados para essa turma. É importante ressaltar que o método passivo ou o próprio gesto motor da prática que você vai realizar já é o bastante para ele adquirir uma flexibilidade. Métodos ativos que eu forço o aluno ou proceptivo que eu faço força contrária, às vezes ele não vai conseguir compreender e pode se lesionar por faltar às vezes uma compreensão intelectual. Isso pode acarretar lesões futuras, edemas, que às vezes na temperatura do corporal alta ele não vai sentir naquele primeiro momento, posteriormente ele vai sentir essa demasia, essa fadiga. Outra questão é a questão do espaçamento na articulação atloaxial. O atla e o axis se reúnem, se não me engano, terceira vértebra, na cervical, e eles têm um espaçamento um pouquinho maior de uma vértebra para outra. Então, tomar cuidado com alguns movimentos muito bruscos. Todo mundo tem que ter cuidado com a cervical. Na pessoa com síndrome de Down, um pouquinho mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado, fortalecer deltoide, trapézio, toda essa cadeia, para ter uma proteção e eles poderem realizar movimentação. Tanto o espaçamento atloaxial quanto a tendência cardíaca vai mexer com a minha intensidade de aula, com um tipo de movimentos mais bruscos ou mais intensos, então eu preciso tomar esse cuidado. E uma outra característica é a característica das idades, Como a síndrome de Down é uma deficiência intelectual, segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual, tem 4 níveis. Desde 2007 foi instituído isso, que é o intermitente, que é aquele aluno que
é fácil incluído na sociedade, chega em bancos acadêmicos profissionalmente muito bem, é fácil adaptar, muito pouco a diferenciação da deficiência para a não deficiência. Vem o limitado, que tem um limite de aprendizagem, o extenso, que precisa de regularidade, tem muito mais comprometimento, e o generalizado, que depende de um atendimento individualizado, especializado, e você precisa realmente ter uma boa criatividade, uma boa intensidade de apoio para poder adaptar ou incluí-lo no seu segmento. Então, a síndrome de Down também tem essa classificação, por ser uma deficiência intelectual. Então, a minha abordagem como educador, muitas vezes vai ser um pouco mais infantilizada. Às vezes eu posso ter um indivíduo com 30 anos, mas ele tem um nível de intensidade de apoio extenso, e às vezes ele vai ter uma idade aproximada de 15 anos. Então, a diferença da idade cronológica para a idade mental. Então, tendência cardíaca, espaçamento atroxial, hipotonia, frouxidão ligamentar e a diferenciação entre as idades. Tudo isso eu preciso levar em consideração desenvolvendo. Claro que a boa vontade, a cidadania, ela é fundamental, compreender esse processo de inclusão, conversar com a turma, né, de compreensão dessa igualdade e simplicidade e também humildade que a gente tem que estar desenvolvendo o trabalho.